Bom, vamos começar com a interpretação básica de um hemograma. Um hemograma completo, ele vai vir com um eritrograma, que a gente vai avaliar aqui os glóbulos vermelhos do sangue, o leucograma, que a gente vai avaliar glóbulos brancos, que são as células de defesa, e as plaquetas. A gente também pode, no hemograma, avaliar as PPT, que são as proteínas plasmáticas totais. O eritrograma, a gente tem os eritrócitos, a hemoglobina e o hematócrito. Os eritrócitos podem aparecer como HM, a hemoglobina pode aparecer como HB e o hematócrito a gente conhece mais como VG. Esse grupo aqui eu vou falar depois. Então, basicamente, quando vocês tiverem que interpretar um hemograma, vocês vão pegar os valores obtidos de cada um e comparar com a referência. Por exemplo, nesse hemograma que eu dei de exemplo, os eritrócitos, 7,5, a referência vai de 5,5 a 8,5, então está dentro da referência. A hemoglobina, 17,8, a referência vai de 12 a 18, então está dentro da referência. O hematócrito, 50,8, a referência vai de 37 a 55, então está dentro da referência. Então, o animal não tem nenhuma alteração nessa parte do hemograma. Mas aí a gente já vai começar a falar sobre anemia e policitemia. A anemia é quando um desses três indicadores aqui estão abaixo da referência. Então, vamos supor que um desses três esteja abaixo. E não necessariamente a gente precisa ter os três valores abaixo da referência. Tendo um abaixo, a gente já classifica como anemia. E a anemia, assim como a policitemia, ela pode ser classificada como absoluta ou relativa. Só que 99% das anemias são absolutas. Quando a anemia é relativa, é porque teve um erro. Então, a gente já considera essa anemia como absoluta. E quando a gente tem um desses três valores acima da referência, e não necessariamente os três precisam estar acima, um estando a gente já considera, a gente tem uma policitemia. E, diferentemente da anemia, a maioria das policitemias são relativas. No caso, se fosse uma policitemia absoluta, é porque realmente aumentou. Mas, geralmente, é porque o animal está desidratado, então tem essa falsa sensação que aumentou porque o volume plasmático diminuiu. Então, por isso que a gente chama de policitemia relativa. E no caso da anemia, que eu falei, que a relativa é um erro, geralmente acontece quando fazem a coleta no mesmo membro que está tendo a fluidoterapia. Então, por isso que tem essa baixa nesses valores comparados ao volume plasmático. Bom, entrando na parte de classificação das anemias, é importante ressaltar que a anemia não é um diagnóstico, é um sinal clínico. Então, vai ser um diagnóstico no caso de doenças como anemia infecciosa equina, a gente tem também a anemia autoimune, mas no caso da maioria dos casos, a anemia é um sinal clínico e não um diagnóstico. Como eu falei, a gente pode classificar a anemia como relativa ou absoluta. A classificação morfológica, a gente vai levar em conta esses índices hematimétricos, que é o VCM, o CHCM e o HCM. Quanto à resposta medular, a gente classifica como regenerativa ou arregenerativa. Então, se está tendo resposta regenerativa, se não está tendo, arregenerativa. O VCM, basicamente, é o tamanho da hemácia. Então, se o VCM está acima da referência, a gente classifica como macrocítica. Se está abaixo, como microcítica. E se está normal, como normocítica. Ela geralmente vai estar macrocítica, ou seja, vai estar com esse tamanho maior, porque a gente está tendo células jovens. Então, por necessidade ou por alguma deficiência nutricional, então o corpo está tendo que mandar as células jovens, ainda não deu tempo de amadurecer. Então, por isso que a gente está tendo essa macrocitose. Microcítica geralmente acontece por falta de ferro em progressão. Então, a hemácia
Ela ficou ali esperando o ferro, ficou esperando, não chegou e ela pegou e diminuiu. E aí, enfim, acontece por isso. Só que a gente tem que ter um cuidado na macrocítica e na microcítica, porque os poodles, eles têm células grandes, então isso pode ser confundido com macrocítica, mas não, é fisiológico deles. E o Akita, principalmente, mas tem o Samoyeda, o Chow Chow, eles têm células pequenas, então isso pode ser confundido com microcítica, então tem que ter esse cuidado aí. O CHCM basicamente é a cor, então se tiver mais claro a gente classifica como hipocrômica e se tiver normal, normocrômica, e não tem hipercrômica porque não tem como dar acima da referência. E aí a gente já tem que fazer algumas associações, que é o ferro que dá a cor, né, junto lá com a hemoglobina. E quem transporta esse ferro é a célula fagocítica. Só que se tem um agente patogênico no corpo, essa célula fagocítica ela vai dar preferência para combater o agente do que para ir lá dar cor. Então, o ferro não vai ser transportado e aí vai ficar hipocrômico. A hemácia vai ficar hipocrômica. Bom, pegando esse quadrinho aqui que a Tati deixa para vocês no slide, e falando da anemia normocítica normocrômica, ou seja, o tamanho está normal e a coloração está normal, a gente tem que ter um cuidado porque tem duas faces. A gente tem a face aguda, então tá normocítico normocrômico porque ainda está muito agudo. Por exemplo, aconteceu hoje, sei lá, uma hemorragia que aconteceu hoje, então ainda não deu tempo de ter alteração, então ainda vai estar normocítico normocrômico. E a gente tem a face depressiva, então aí entra as anemias depressivas. A gente está tendo uma depressão na medula, essa medula está regredindo, ou a gente está tendo uma hipoplasia medular. Algumas doenças que podem causar isso, a erliquiose, a FeLV, a insuficiência renal crônica em cães, porque os cães eles só produzem eritropoetina nos rins, então se a gente tem uma insuficiência renal, a gente não tem eritropoetina e a gente não tem esse estímulo para a medula produzir eritrócitos. Então, por isso que nos cães especificamente, a insuficiência renal crônica pode levar a uma anemia normocítica normocrômica com essa face depressiva. Então, só passando um geralzão aqui nesse quadro, normo-hipo, então, normocítica e hipocrômica, normocítica porque o tamanho está normal, hipocrômica porque está mais claro. Então, ali, ó, início de deficiência de ferro, lembra? O ferro que dá cor. Anemia, verminoses, inflamações crônicas. Macrocítica normocrômica, ou seja, o tamanho está maior, mas a coloração está normal. A gente tem essas causas aqui. Macrocítica hipocrômica, ou seja, está maior e está mais claro. Então, anemia em remissão, que é aquele caso que eu falei da medula, tá mandando células jovens porque está sendo necessário, e perda de sangue ou hemolítica. Microcítica normocrômica, deficiência de ferro em progressão, foi o que eu falei. Às vezes fica ali esperando, o ferro não chega, então a hemácia vai lá e diminui de tamanho. Ficou esperando muito tempo. E microcítica hipocrômica, deficiência de ferro e cobre, perda de sangue crônica e deficiência de piridoxina. A piridoxina deixa hipocrômica no caso porque ela faz associação da hemoglobina com ferro. Então, é por isso.